Salve, rapá! Chegando até vocês aí com muita humildade, através de uma memória efetiva do subsolo do episódio de Osasco. Quem é da época vai lembrar, Fabinho batia ponto lá. Muito. Por coincidência, o convidado de hoje, assim, naquela época, a música que estourava, que começou a ideia de passinho, o Fabinho era o rei do passinho, era da banda, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, mas era de uma banda que chamava R.E.M., que era a música que estourou naquela época, era Losing My Religion, né? A tradução é Perdendo Minha Religião. A gente vai falar um pouco disso aqui hoje com o nosso convidado. Vou apresentar o nosso convidado com muito carinho. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. O homem ousa em abordar tópicos que para muitos são considerados polêmicos, mas ele aborda de uma maneira muito objetiva, onde o amor, o debate estimulam a mente a pensar e refletir nesses temas. Então, ele é, no seu estado de ser professor, é fundador da Igreja Garagem em Mogi das Cruzes. João Paulo Berloffa, conhecido para muitos como o Pastor Berloffa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. João Paulo ninguém conhece. Só minha mãe, meu pai. Minha mãe, você falar João, ela fala assim, João Paulo. Obrigado por aceitar o nosso convite e muito bem-vindo ao nosso podcast Coab USA. É isso. Uma honra estar aqui. Gostei demais da pegada, gostei demais da ideia de Coab, é da onde eu vim também, não de uma Coab efetivamente com esse nome, mas eu sou da periferia de Mogi, moro até hoje, não tenho vontade de sair. Saí por uns anos, morei numa outra área de Mogi lá que não gostei, não. Não gostou? Gosto da periferia, prefiro. Legal. Da periferia e isso tem uma relevância e é bom demais. E pastor, só para deixar bem à vontade aqui, na nossa mesa tem uma pessoa também que, para muitos no caso eu e Edu, é considerada polêmica. O homem gosta de debater. Então, assim, tem dia. Quando a gente tá junto, tem dia que a gente se encontra às 7 horas, aí chega às 7 horas da noite, eu falo, mano, tem que sair 10 horas, tem que estar na cama já. Aí esse maluco traz um tema e a gente fica até 2, 3 da manhã. O último foi meritocracia. Pastor, então assim, dá no meio dele. Nada, pô. Vamos começar, vamos ver o que tem. Vamos começar, pastor, com a Igreja Garagem. Sim. Que eu vi umas entrevistas que você deu no passado, que você não considera uma igreja em si, mas mais uma ONG, que vive dentro de uma periferia também, né? Como nasceu a ideia desse projeto e como você administra isso hoje? Qual que é a diferença do conceito de ser realmente uma igreja nos modelos mais tradicionais da igreja e para esse projeto de ONG, né? Quais são as diferenças? Bom, a Garagem, primeiro, ela nasce em 2018 foi um fenômeno no Brasil, né? Um fenômeno político. Isso influenciou muita coisa. A igreja evangélica foi uma das protagonistas nesse fenômeno político e mudou muito. Para quem é evangélico, mudou muita coisa. 2018 mudou muita coisa, tá? Não foi só no Brasil, não. A igreja evangélica sentiu isso. E eu era pastor de uma igreja, digamos, comum, né? Não que seja uma igreja tradicional, mas uma igreja comum do sistema. Legal. E nesse meio eu rompi, comecei a me reunir com uma galera numa garagem da casa da minha tia, daí que veio o nome. E só que eu sempre fui contra estruturas que não fazem sentido, óbvio, né? Pagar aluguel de um prédio, pagar 5, 10, 15, 20, 30 mil reais no aluguel de um prédio para fazer culto de domingo, não me parece essa proposta de Jesus, né? Pagar salário de pastor só para o pastor pregar todo domingo, quer dizer, parece que você cria um ambiente ou você cria um sistema que vai e você precisa nutrir esse sistema. Então você paga o pastor para pregar no domingo, que paga o aluguel da igreja, é um sistema meio sem vida, a gente sempre foi contra isso. Então a gente foi, para começar a nossa igreja, para ter um sentido, ela precisa ser igreja, né? Trazendo lá dos primórdios do nome eclésia, da democracia grega, que a igreja é a reunião do povo, para discutir questões públicas. Isso é igreja. Foi assim que Solon, 600 anos antes de Cristo, falou de igreja. Depois Jesus pega esse nome e fala, agora eu estou reunindo a minha igreja. Então tudo isso para dizer que a garagem,
Hoje, ela talvez tenha até um pouquinho mais de cara de igreja, no sentido de não temos templo, não temos pastor assalariado, mas temos um grupo que hoje se reúne pela igreja, se reúne quase que online, né? Nós temos alguns grupos físicos em Mogi, Campinas, Belo Horizonte. Eu estou indo para Belo Horizonte amanhã formar um grupo lá. E temos a garagem online, que tem mais de 400 pessoas. Então, hoje nós temos ONGs, que são movimentos sociais, que atuam lá em Jundiapeba, periferia de Mogi, na periferia de Campinas. Estamos começando agora um movimento lá em Curitiba. Curitiba não. Meu Deus, não, Curitiba, perdão. Lá na periferia, tem periferia em Curitiba, olha só. Então nós entendemos que a igreja ela precisa ser útil para a sociedade. Então, de certa forma, não que a igreja vai ser uma ONG, mas ela vai ser apoio. Algum tipo de apoio social. Então, normalmente, ela vai se assemelhar com uma ONG, talvez, né? Que legal. E pastor, a ideia de... Você mencionou agora há pouco que você é de Mogi das Cruzes e continua lá e faz questão de estar lá, envolvido ainda com a história, com a periferia. Você acha que isso é um diferencial importante, e até mesmo de criar esse ambiente mais democrático em termos de poder compartilhar histórias, ao invés de estar sendo imposto a uma mensagem que é de uma pessoa só, ao invés de uma comunidade que pode debater e expandir nesses temas? Totalmente, mano, totalmente. Porque se for pensar com uma cabeça... Que nem aqui, eu acho que só tem basicamente empresários na mesa aqui, né? Se a gente fosse pensar com uma mesa, com uma cabeça de mercado, de fazer a coisa funcionar, vamos abrir uma igreja aqui em São Paulo. Falando em números, é isso. Negócio, número, acessibilidade, estrutura para fazer culto online. Faria isso simples. Mas a questão eu vou estar criando então um império para o Berloff e para tudo que o Berloff faz, ou eu vou estar fazendo algo útil? Porque mais uma igreja, mais um pregador, mais uma... A função básica, essencial, na verdade, se perde. Perdeu. Entendi. Eu sou de Mogi. E não que... Eu gosto de Mogi e pretendo ficar morando lá. Mas eu posso me mudar a qualquer hora. Mas assim, se eu sou de Mogi e se eu sou igreja, a primeira coisa que eu tenho que pensar é igreja em Mogi. O cara que já pensa assim, não, eu vou abrir uma igreja, mas eu vou abrir uma igreja lá que funciona, fala, amigo, você nem abre a sua igreja então, porque você quer abrir uma empresa. Você não tem que pensar no lugar que funciona, você tem que pensar no lugar que precisa, no lugar que você tá. Exato. A igreja, para começar, ela tem que emergir da sociedade onde você tá. Eu tô aqui em Mogi. Aqui em Mogi não, aqui eu tô onde? Onde eu tô aqui? Subterrâneo de Em termos de Carapicuíba. memória afetiva, está em Osasco. Fisicamente, está É isso que eu ia falar. Mas tá bom. A Coab tá diferente, né? Tá na divisinha ali? Quase. Eu, pelo menos o Uber que me veio aqui veio pra um lugar mais Vila Madalena. Mas se eu tô em Mogi, se eu tô na Vila Madalena, se eu tô em Osasco, se eu tô na Coab, eu tô vivendo os problemas da Coab. Eu vou abrir uma igreja. Lá na Vila Madalena, entende? Não faz sentido. É aqui que eu preciso estar. Então essa é a ideia. Isso é ótimo, porque assim... A ideia do nosso podcast também é de, por exemplo, as histórias que a gente conta aqui, existe um público. O público são as mesmas pessoas que da onde a gente vem, da onde a gente teve em um determinado momento de nossas vidas. E as histórias que a gente conta não são histórias que, por exemplo, no meu caso, que eu li num livro ou que eu vi na TV. São histórias que eu vivi. Então, quando você traz essa mensagem, você é dali, você vive aquela realidade, o impacto, eu acho que ou viveu aquela realidade, o impacto é muito maior em quem recebe essa mensagem, né? Então, de certa forma, você vê meio que, né? Você tem muita desconfiança, dependendo do interlocutor da mensagem. Então, aí, quando você vê que a pessoa... né, realmente viveu já essa realidade, fica muito mais fácil de receber também. Perfeito. De receber. E, pastor, fala pra gente aí como tudo começou, né? E questão de família, vocação. Se você puder falar um pouco pra gente aí. Com certeza. Cara, eu sou nascido e criado dentro da igreja. Boa. Até os 10 anos de idade, eu frequentei mais a igreja católica, meus pais eram da igreja católica, só que ao mesmo tempo, a gente está falando da década de 90, né? Eu sou de 86. Legal. Então, na década de 90 ali, é quando o neopentecostalismo, que é um negocinho muito importante na igreja evangélica, estava chegando no Brasil. Legal. Foi isso aí que fez os evangélicos subirem de 3% para 26%. Então, na década de 90, isso chegou, tá ligado? Então, todo mundo ficou mais ou menos por dentro do que eram os evangélicos, né, cara?
era grupo de pagode virando evangélico, jogador de futebol virando evangélico, tudo virando evangélico. Então, por mais que eu era católico, eu vivia nesse mundo evangélico. Meu tio, que morava ao lado da minha casa, era pastor. Legal. Ele fazia culto para criança, eu ia, aquela coisa toda. Então, nascido e criado dentro da igreja evangélica. 10 anos de idade, meus pais passaram pelo que a gente chama de conversão, que eu acho meio babaca esse termo, né? Parece que a pessoa tá fazendo tudo errado a vida. Só quando vira evangélico que toma um jeito. Mas tá bom, se converteram, aí eu fui de fato para a igreja batista. Legal. Não a igreja batista como você vai hoje, que é uma boa igreja batista, né? A IBAB, mas é uma outra, bem pior. E aí eu fui a vida toda de várias igrejas, mano. É mesmo? Qualquer linha de igreja, de teologia, eu já passei. Já fiquei alguns anos já lá dentro. Legal. Não que eu tenho 37 hoje, né? Tá. Então são uns 27 anos no mínimo aí dentro da corrida. Dentro da corrida mesmo. Líder de jovem, líder de louvor, missão, fui pra base missionária, voltei, casei na igreja. Sim. Tudo da minha vida tem a igreja evangélica envolvida, tá ligado? Então não tinha pra onde correr, né? Vocês perguntaram nos bastidores. Não tinha pra onde correr. Era aqui isso, ou é aqui? O mais que eu corri foi virar o pastor Berlofa, que é um pouquinho... mas ainda tá lá dentro, tá vendo? Pastor, deixa eu perguntar, qual a sua formação acadêmica? Fala aí pra nossa audiência. Boa. Cara, eu, como bom evangélico, eu passei por alguns seminários teológicos, na verdade 7, e me formei em 3. Legal. Passei por 7, me formei em 3 seminários teológicos, então eu seria formado em teologia por 3 seminários, e depois eu fiz filosofia na faculdade católica lá da minha cidade, a Paulo VI, onde eu estudei com os franciscanos. Então eu sou bacharel em filosofia e teólogo também. E pesquiso teologia latino-americana hoje independente. Legal. Tô doido pra entrar numa... Vamos dar. Fabinho. Tem bastante coisa, hein? Falando sobre isso, pastor, assim, eu acho que você tem uma abordagem interessante de poder, eu falei isso durante a apresentação, de poder trazer temas que para muitos são considerados tabus, né? E para poder desmistificar ou pelo menos debater isso de uma maneira mais inteligente. Mas não é uma transição fácil para quem cresceu, passou a vida inteira dentro da igreja, né? Onde existe talvez frontes diferentes, uma maioria mais tradicional. Foi difícil essa caminhada para você? Tomou muita porrada durante esse processo? E só mais uma pergunta em cima disso, pastor. Se foi isso que levou você a criar a garagem? Boa. A transição, na verdade, né? Sim. Eu acho que a garagem é o final da minha... Final não, porque eu ainda estou em transição, mas é o... bom, vamos do começo, né? Cara, eu sempre fui um crente como qualquer outro. Então, todos esses temas que a gente chama hoje de polêmico, que na verdade, se a gente for reparar, o que é tema polêmico, né? São temas que a gente vive o dia a dia. Falar de sexo na igreja, olha que polêmico. Uma coisa que todo ser humano faz e vive isso diariamente, enfim. Mas, em toda a minha vida, eu era como qualquer outro, mano. Eu era um crente homofóbico, eu era um crente racista, eu era um crente machista, como qualquer outro crente. E você que é crente, não se ofenda comigo porque eu sou crente, então tá tudo bem. Não que essa pessoa seja vou usar o exemplo do homofóbico, assim, de forma pensada, sabe? Assim, eu odeio gay e pronto. Mas ela foi formada que aquilo é abominável, então, de certa forma, ela é homofóbica e pronto. E eu era como um desses também. Então eu me lembro de eu criticando pessoas da minha família quando eu era jovem, sabe? 16, 17 anos, cheio da minha razão, com a Bíblia na mão, falando pra prima minha, você tá errado, tá ligado? Sei. Falando pra mulher, que você tem que ficar calada. Eu já fui babaca, já fui babaca. Agora, eu não sei por que eu fui agraciado de em algum momento eu falar, acho que isso aqui não tá certo, não é possível, vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Aí pode ser da minha personalidade, que eu sempre fui questionador, pode ser de pessoas à minha volta que me ajudaram, né? Meu irmão, eu tenho um irmão que é teólogo, pastor, sociólogo, mais velho que eu, mora no Rio de Janeiro, e ele foi um cara excepcional, assim, ele soube me levando, né? Se eu hoje encontro o Berlofa de 10 anos atrás, nós saímos na porrada aqui, né? Quebra tudo. Se o meu irmão soube, né? Com uma paciência, um tato que eu ainda não tenho, assim, eu sou um pouco mais, enfim.
Então, eu acho que tudo isso foi fazendo esse caminho, e aí eu fui revendo, fui conhecer outras teologias, coisa que foi libertador, né? O evangélico, ele só conhece aquela teologia. Ele ouviu a vida toda, é isso, Jesus vai voltar, Armagedon, Apocalipse, legal. É isso. Para ele não só tem... existe isso. Não é que só existe isso, é que assim, não existe a outra... Mas não tem outra possibilidade de haver outra situação. A ponto de quando ele fala, caramba, eu acreditava nisso, né? Que dá até vergonha, assim, do que se acreditava. Então, e fica até uma dica, né? Saber que existem outras teologias. Existe a que chegou no Brasil com mais força, mas que existe uma gama de teologias, interpretações livres, que você pode ser discípulo de Jesus, amar Jesus como eu amo, e não ficar preso, né? Nesse pensamento que veio de um cara só lá. Então, acho que tudo isso, esse caminho, chegou um momento em 2018, como a gente já conversou, né? Foi aquela alavanca que aí eu falei, bom, agora eu preciso de um ambiente para mim, porque eu já não, também, se eu não abrisse a garagem, eu não tinha igreja para ir. Eu tô longe da IBAB, também não caberia na IBAB, a IBAB eu acho que ela é uma ótima igreja, mas ela continua sendo uma igreja batista, né? O Ed René é um dos maiores pregadores do Brasil e quem sabe do mundo, mas ainda tem a sua... ainda está dentro desse sistema batista, né? Então, ele não é todo livre, né? E quando eu rompi com a última igreja a qual eu fazia parte e fundei a garagem, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que até hoje eu cumpro, que é eu nunca vou me colocar o jugo da garagem da igreja a qual eu sou pastor sobre as minhas costas. No sentido de, não, eu não vou falar isso aqui não por causa da minha igreja. Todo mundo que chega na igreja da garagem faz uma entrevista comigo ou com algum dos outros pastores ou pastoras, e a gente fala, isso aqui é uma igreja livre. E a liberdade que você vai ter nessa igreja, o pastor também vai ter. Então, quando eu tô falando as minhas merdas aí na rede social, não adianta depois de falar, pô, mas você é o pastor da igreja. Não, eu sou o Berlofa. E quando nós estamos na igreja, nós somos um na igreja. Então, você respeite a minha liberdade também. É criado um pedestal, na verdade, né? E todo mundo é humano, né? Então, às vezes a gente separa como pastor, como sendo aquela pessoa máxima, e ele é um ser humano, né? Ele é pecador também, e erra, como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra. E isso é bem... Então, hoje eu tenho a liberdade de ser pastor de uma igreja que entende e que pode ter alguém que discorda de mim em algum momento, mas sei lá, o Berloff, ele tem direito à opinião dele. E o maior de tudo, a minha opinião não reflete a opinião da garagem. Cara, isso é difícil de se manter, mas assim... A garagem, ela tem uma opinião própria, que vem do relacionamento de 400 pessoas que estão espalhadas ao Brasil e ao longo do mundo também. Então, a minha palavra, a minha vontade não reina na garagem. Isso aí, os garagistas que estão me ouvindo podem comentar se eu estou mentindo. Inclusive, direto chegou e falou, tá errado, hein, pastor? Você falou tal coisa, isso aí soou meio machista lá, viu? Dá uma segurada. Desculpa, irmão. É assim. E não gera conflito interno entre vocês? Gera, mas nada saudável. 1% do que eu passei dentro da igreja. Cara, eu já passei de reunião dentro da igreja evangélica que o final foi porrada. Que duas irmãs levantou, uma armou pra outra. Mentira! E começaram a gingar aqui pra sair no boxe, jogaram cadeira. Era a irmã da sala das crianças e a irmã do Ministério de Louvor. Então hoje é tudo mais tranquilo. Pastor, essa coisa de religião, né? Na realidade... No Deus que eu acredito, é união, é agregar, é amor. É isso o Deus que eu acredito, né? E aqui nós temos um católico não praticante, eu tenho um evangélico. É a segunda vez que falaram assim, não praticante, estão deixando bem claro. Ele já assim. Botando aqui no católico. E ele fica na pontinha aqui, ó, quase indo pra lá já. No final do programa, no final do episódio, eu tenho uma enorme. Ali tá um católico não praticante. E eu sou espírita, né? Sigo uma linha kardecista. E graças a Deus nós somos unidos pelo amor e a gente consegue dialogar de uma forma assim tão bacana e a gente chega num consenso. Para mim é isso. E cara, como você vê, primeiramente a igreja entrou num nível de política. A igreja evangélica se tornou um partido político. Não dá para generalizar, né? Mas essa tentativa de criar uma teocracia dentro do Brasil, como você enxerga isso?
é prejudicial? Separa muito? Rapaz, você diz a teocracia em si? Essa tentativa, essa ideia teocrática? Essa ideia teocrática. Cara, isso é uma loucura, mano. Isso é um absurdo, né? É só olhar hoje qual o estado que nós temos como teocrático hoje. Dá uma olhadinha, no Oriente Médio nós temos estados teocráticos lá. A guerra que está acontecendo hoje no Oriente Médio, na faixa de Gaza, é por causa disso, tem toda a sua raiz teocrática. E aí a gente tem em 2023, 2022 ou 2023, não vou chamar só de presidente não, porque é só né? Tem muita coisa envolvida, né? Uma pessoa não conseguiria fazer tudo aquilo. Temos pessoas, sistemas, correntes filosóficas, teológicas e de cunho político que consideram uma teocracia como uma possibilidade. Essas pessoas precisavam ser presas imediatamente. Imediatamente presas. Porque o Estado é laico, né? Porque a partir do momento que você fala que você quer uma teocracia, você está assumindo que você quer estar acima de todos os que pensam diferente de você. Então, se nós tivermos hoje um Estado teocrático, para começar, a sua religião vai ter um problemaço. Né? Porque se o Estado é teocrático, de qual teos nós estamos falando? Qual teos? É o seu, é o seu, é o seu? Ou é do... Pastor, o meu ele já deixou claro que não vai ser. Ou é o do não praticante? É do católico praticante? É do católico não praticante? Qual teos? Café com leite, né? Qual Deus? Agora, se entra o Deus que eles estavam falando que entraria... Ixi, eu seria preso, você seria calado, você ia ter que voltar a praticar, senão você ia ter problema. Até a gente, você né? é o que ia estar mais tranquilo, dependendo se você, entendeu? Dependendo de quem você andar. Se andasse com o Fabinho ou com o Cleitinho. Então, uma democracia, já dizem que a democracia, a democracia ela é péssima, essa é a verdade. Mas de todas as possibilidades, é a menos pior, né? É a menos pior. Mas estamos aí, cara, e graças a Deus não, né? Eu ia falar, graças a Deus não tivemos uma teocracia, né? Graças ao povo nós não tivemos uma teocracia. E vou falar, eu acho que a gente passou mais perto do que a gente imagina de tomar realmente um golpe e uma tentativa de uma teocracia, tá ligado? Muito louco. Porque ainda mesmo assim você vê bancada evangélica, tipo, não deveria existir, na minha concepção. Vivemos num estado... não poderia existir bancada evangélica, enfim. Não deveria existir, não né? Não deveria existir. O Estado é laico, né? E ainda hoje, alguns deputados, enfim, sem citar nomes, impõem que o gay é uma proibição, porque tá na Bíblia, ele não pode ser gay, ele tem que ter uma cura gay. Você não pode ter uma outra religião, por exemplo, você não pode ter religião de matrizes africanas. Depois eu quero que você até aborde alguns temas e o racismo em cima de tudo isso. Então tem que ser tudo de acordo com uma bancada evangélica, sendo que são milhões de pessoas exercendo a liberdade que eles tanto falam que buscam, que querem, né? Todo mundo nós somos libertos, mas a liberdade até que ponto? Sim. Né? Então você vê esse preconceito de deputados querendo impor, pregando algo que fala, tá dentro da Bíblia. Se não estiver dentro da Bíblia, a Bíblia que é a interpretação que ele dá, né? Que ele impõe. Exatamente. Não é só a Bíblia, né? Exatamente. Então, assim, como que você classifica? Por que essa separação tão absurda? De onde vem isso daí? Tipo, como você enxerga isso daí? A verdade é que nunca houve distinção de igreja e Estado. Nunca houve. Isso aí foi sempre uma mentira contada, uma cortina de fumaça pra gente não ver. Só olhar a história de Jesus. Jesus ele foi morto pela religião da época junto com o Estado. Né? Foi o Império Romano, amando quase que dos religiosos corruptos da época, chamada Anás e Caifás, e toda a sua corja ali. Então, desde sempre, se a gente for falar de Jesus para cá, se a gente for mais para trás ainda, no Antigo Testamento, vai embora. Mas de Jesus para cá. Jesus ele já surge contra uma religião e contra um Estado. Jesus era um revolucionário. Jesus ele não fundou uma religião. Quem fundou uma religião chamada cristianismo
Foi um imperador 300 anos depois de Jesus, tá? Jesus não fundou o cristianismo, Jesus não fundou uma religião. Jesus veio viver, saiu de Nazaré, rompeu com aquele sistema, ele fugiu, ele conseguiu sobreviver a um extermínio logo quando ele tinha 2 anos de idade. Depois ele conseguiu sobreviver num lugar completamente hostil à existência humana, à existência de uma criança. A gente tem escavações de arqueologia hoje de Nazaré em que mostra ali que o número de óbitos de criança era muito mais alto do que o normal. E o número de mortes por falta de nutrientes básicos da alimentação, por exemplo, era... Então a gente está falando de um lugar abaixo de uma Coab ainda, um nível ainda social abaixo, já que nós criamos níveis sociais, né? Um nível social abaixo ainda, perto do miserável. Então esse cara rompe com tudo isso, ele provavelmente viu tio, irmão, prima morrendo, sendo estuprada na mão do Império Romano, ou no mínimo sendo massacrada a vida inteira por aquele peso religioso, aquele jugo. Chegou uma hora que ele rompeu com isso. Eu acho que a morte do primo dele, o João Batista, pelas mãos de um governador romano, fez Jesus ir para cima e começou uma revolução contra uma religião e contra um Estado. E 2000 anos depois nós temos o cristianismo, ou seja, o nome de Jesus à frente uma das maiores religiões, e fortalecendo tanto um Estado. Que loucura isso, né, cara? Jesus não tem nada a ver com isso. Nem nada. Pastor, eu vou querer inverter um pouco da pauta aqui, mas antes... Vai se tornar praticante, então, agora. Eu vou pegar essa Vou deixar o Fabinho me classificar. Quem tá falando é o católico do Brasil. Mas eu quero fazer, tem um quadro no nosso podcast, que é o Salve do Fabinho. Eu queria mandar um salve primeiro para você que tá aqui com a gente. Livro O Negro Nazareno. Queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso também. Queria aproveitar e mandar um salve pro Jox, que criou essa arte aqui. Jox da Brasilândia representando. Obrigado pela presença. E um salve também pro Aldo e pro Sono. Mindhunters.prod é o Instagram dos feras. Obrigado pela presença aí. Tem algum salve seu, Fabinho? Não, hoje eu vou deixar com você. Ok. Fabinho, você tem que começar a dar salve de novo, porque é assim que a gente paga as contas, né? Mas tudo bem. Velho. Invertendo um pouco a pauta aqui, pastor, eu queria falar que a gente falou muito sobre a fonte do problema, eu queria falar da fonte da solução, que para mim, eu quero voltar na Igreja Garagem. Como foi, dentro dessa caminhada de transformação sua, como a gente está falando aqui, de você poder criar algo que te desse uma plataforma a mais de poder expressar essa liberdade de opinião e tudo isso, como foi quando você começou a receber essas pessoas que compartilhavam dessa mesma ideia? Assim, eu imagino que deve ter sido muito gratificante poder acolher essas pessoas que também buscavam uma casa, e aí você está propiciando essa casa para eles aí através da Igreja Garagem. Como foi esse momento para você? Como é até hoje? Pessoas machucadas, né? Exatamente, pessoas precisando de ajuda, né? Foi exatamente assim que começou. Antes de começar a garagem, eu comecei um movimento chamado Inadequados, que a gente encerrou esse movimento ano passado. Então, foi exatamente assim, era 2018, eu era pastor dessa igreja, é a Vineyard, eu saí de lá, tudo bem, um abraço para a Vineyard, para as pessoas de lá. Eu já tinha maturidade suficiente, eu consegui sair de lá tranquilo, coisa que eu não fiz em igrejas quando eu era mais novo, né? Então, eu era pastor da Vineyard, que é uma igreja grande, que tem no mundo todo. E em 2018, por causa do fator político e por causa da internet, isso começou a ficar muito mais evidente. E aí todo mundo participou de grupos daquela época, que era grupos assim, chamava-se no grupo de Facebook, tá? Da época. Evangélicos contra Bolsonaro, evangélicos contra fascismo. E eu participava desses grupos. E aí eu comecei a receber uma quantidade de depoimentos que eu não recebia, que eu não sabia. Até então eu não tinha uma rede social ativa, eu tinha o Facebook do João Paulo. E, cara, eu comecei a ler aquelas coisas e coisas bizarras assim, tipo... Ontem eu fui ameaçado de morte pelo presbítero da minha igreja. Ontem eu fui expulso da minha igreja porque eu não aceitei colocar a camiseta do Bolsonaro. Meu pastor está cobrando trízimo para a gente poder financiar a campanha. Nesse nível. E não é uma, duas, 100, milhares. E pessoas depoimento. E ninguém daquelas pessoas... E eu já era pastor. E ninguém daquelas pessoas... como que eu posso dizer? Por mais que estava achando aquilo um absurdo...
mas ainda estava dentro de uma normalidade de é isso mesmo, é fazer o quê? É isso que tem. É o que tem para hoje. E aí eu escrevi um post, depois eu vou achar esse post, assim, eu escrevi um depoimento lá também, que eu comecei assim, sou pastor evangélico ordenado e sou, 2 pontos. E aborto, droga, e aí virou. Aí foi que as pessoas descobriram, eu não era o único que pensava assim, tá? Mas foi que essas pessoas descobriram, existe pastor, peraí, você tá me dizendo que existe um pastor evangélico que tá falando sobre descriminalização de droga? Não. Eu recebi uma ligação, essa eu não esqueço, eu recebi uma ligação de uma irmã, ela falou assim, pastor, você existe mesmo? Não é brincadeira? Você não tá zoando, é um fake? Eu falei, mano, tô aqui, ué. E, sabe, e até hoje eu recebo. É mentira, você é personagem? Porque não é possível que um pastor esteja falando sobre o respeito às religiões de matriz. Que absurdo. Aí há aqui, por favor, a ironia aqui, né? Então, eu comecei a criar isso meio que. Foi sem querer. Eu vi que as pessoas acharam em mim essa figura pastoral, que seria um contraponto ao pensamento hegemônico da época, do momento. E aí outros foram aparecendo também. Aí eu fundei o Inadequados. Tipo, gente, então vamos começar e vamos fazer uma live quarta-feira. Eu falei isso. Vamos começar uma live quarta-feira, vai chamar Inadequados, que tinha uma música, um rap que eu gosto. Comecei esse movimento Inadequados, que era um movimento de cunho político, crítico, teológico. Depois de um ano aí de Inadequados, surgiu a necessidade de uma igreja. Neste meio tempo, eu já estava formando a minha igreja local na minha cidade. Legal. Porque perceba, são coisas diferentes, né? A igreja local, com as pessoas fisicamente, e a internet. Tá. E aí chegou uma hora que essas pessoas aqui da internet estavam querendo uma igreja. A gente quer um ambiente para estar junto. E aí começamos, por causa da pandemia, aí já era 2020, encontros de igreja online pelo Google Meet. E aí o primeiro já deu mais de 100 pessoas, já tivemos problema, já tinha que abrir mais. Que legal. Enfim, resumindo para até os dias de hoje, hoje nós temos a Garagem, que é uma igreja que tem mais de 400 pessoas, membros mesmo, com hall de membro bonitinho, tem pastor, pessoas espalhadas pelo Brasil todo, e tem esses grupos físicos da Garagem, a qual temos, alguns já são consolidados e alguns estão começando. Amanhã eu estou indo para Belo Horizonte começar um grupo lá. Que legal. Parabéns. Obrigado. E a Garagem, ela tem acho que uma estatística que, se eu não me engano, acho que é o ano que vem ou o próximo, a gente vai ter muito mais evangélicos do que católicos. Bate 3 vezes na madeira, pelo menos que. Só que é meio contraditório porque a quantidade de gente na rua, de gente necessitada aumenta. Então, se necessariamente a gente está aqui para fazer o bem, para ajudar o próximo, na verdade teria que diminuir essa quantidade de pessoas necessariamente na rua, né? Sim. E o que você acha disso, assim? Porque é o nosso objetivo, né? Ajudar o próximo. Então, se a quantidade de pessoas que necessariamente tem essa crença está aumentando, essa outra quantidade de pessoas que necessariamente estão precisando de ajuda teria que diminuir, assim, né? Então, qual que é o propósito? O que na verdade, não que é o objetivo, sabe? O que tá acontecendo? Não tá confuso, né? Não é. Hoje, 86%, 84%, eu não tenho certeza, do Brasil se diz cristão. Então, nós somos o país, talvez perdendo ainda dos Estados Unidos, não tenho certeza. Tá. Nós somos um dos países mais cristãos do mundo. E somos o país mais homofóbico, e aí dados, né? Que mais mata transexuais. Um dos países ainda mais racistas. Um dos países mais desiguais. Voltamos ano passado para o mapa da fome. Então é muito louco, né? Se a gente for pensar numa mesa equalizadora, conforme vai crescendo... Tá desproporcional. Conforme vai crescendo o número de cristão e evangélico, os BO vai aumentando também. Né? O que está acontecendo, né? Essa que é a pergunta. O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo, que é esse número expressivo, não são de evangélicos no sentido de que seguem o evangelho, mas são de pessoas oriundas do cristianismo. Eu falei no começo, né, que tem um tal do neopentecostalismo que chegou no Brasil finalzinho da década de 80, começo da década de 90, que fez esse boom. Em 70 e 80 nós éramos 3% no Brasil.
Não há registro na história da humanidade. Uma sociedade que fez essa inversão de religião. Não há esse registro. Nós seríamos os primeiros. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer e eu explico com dados. O que acontece? Nós temos um país, então, colonizado, cristianizado e católico. Ponto. 80, 90, chega o neopentecostalismo, que foi uma novidade. E o que esse neopentecostalismo ele prega? De forma muito resumida. Bênção financeira e prosperidade em tudo que você faz. Então, tem a corrente da prosperidade, que é você dar dízimo e Deus vai prosperar o seu dinheiro. Você dá para perceber. Isso, e o triunfalismo, que você vai resolver qualquer treta sua. Doença, briga com o vizinho, coisa na justiça, porta de emprego, tudo. Então, é dinheiro e bênção, é tudo que você quer. E aí teve a mídia, que ajudou muito, Marcelinho Carioca, grupo de pagode, todo mundo virou evangélico naquela época. E aí saímos de 3% para hoje, sei lá, 26% de evangélico. Então, se a gente olha de forma isolada esse dado, essa curva de crescimento é isso mesmo. Em 2030, a gente passa os 50%. Mas vocês que são empresários sabem que quando uma empresa vende um produto e não entrega, ela quebra. Né? Yeah. Ela quebra. E foi o que aconteceu com esse movimento. Todo mundo já entendeu. Opa, não é bem assim não, hein, gente? Os únicos que ficaram ricos com isso foi o Edir Macedo, o Malafaia, foram os donos. Eu nem sei se podia estar falando nome aqui. Não, mas fui eu, viu? Fui eu. Não, advogado aqui. Processa ele, então. Processa eu não. A cabeça ali ficou rica. O restante tá com problema, endividado, mapa da... Então, já teve este que já seria o suficiente para talvez a gente não atingir essa virada. Mas teve 2018, mano. 2018 foi a gota d'água, onde eu, o Berloff, todos que estão na garagem, não só isso, eu conheço centenas de movimentos como... Centenas eu não conheço, óbvio. De movimentos como o meu, como o que eu comecei, que só começaram de 2018 para cá. E aí eu escrevi um texto para a Fundação Roberto Marinho no começo desse ano, que eu tive que levantar uns dados, que a gente não tem muito, mas só existe uma curva de crescimento que é maior do que a curva de crescimento dos evangélicos entre 90 e 2020. Estou falando em curva, não estou falando em números, né? Que é a curva do crescimento de desigrejados e de pessoas buscando outras religiões. Então, de 2018 para cá, o que teve gente saindo da igreja, ficando sem religião ou indo para outras religiões, e eu acho que um dos maiores crescimentos foi da Umbanda, e isso não está ainda nos dados. Então, não vamos passar até 2030, se Deus quiser. E se passar, a gente tem que fazer uma revolução armada no Brasil, porque não pode, não dá. O Brasil não aguenta uma maioria de evangélicos. Essa é a minha opinião. Eu vejo muita... Minha mãe, eu sou de... É engraçado, né, na minha família. Um lado são evangélicos e por parte do meu pai, mais de matrizes africanas, Umbanda, Candomblé, né? Então... E eu? E você... Tá ali no meio, ali... Tem algum e você... Ele entra aí, tipo... São todos E aí, o que acontece? Tem muitos reclamando. E reclamando da forma que eles estão interpretando a Bíblia. Eu sou meio descrente em relação à Bíblia. Eu não acredito no Velho Testamento. Acredito em algumas partes históricas. Começou a criticar? Ele tava segurando. Fica à vontade. E pelo Novo Testamento, onde o kardecismo prega, né, que nós nos baseamos pelo Novo Testamento, sou meio questionador. Então, assim, esses dias eu estava ouvindo uma entrevista de um rapper do Espírito Santo, César, e ele fala assim... César MC. E aí eu fiquei até meio... Falei, pô, legal o que ele falou. Ele falou assim que a Bíblia é o que é, e não o que criaram dela. E assim, me deu algo para respirar sobre o assunto, porque para onde esses caras, algumas pessoas estão levando a forma do amor de Deus, a interpretação que essas pessoas estão dando é pura maldade. É totalmente fora o que Jesus pregava, o que Jesus levava, ajudar o próximo, atrair, unir. Esses caras estão fazendo... Então,
Por exemplo, a questão contra os homossexuais e questões de religiões de matrizes africana, como você vê isso? Você vê uma forma, o preconceito é óbvio, a questão do gay, de matrizes africanas, seria um racismo? Você vê mais como um racismo ou acho que são as mesmas intolerância religiosa, né? Sim, sim. São as duas coisas, né? Primeiro que esse lance da Bíblia é muito louco, né? Você acredita, de vez em quando me perguntam isso, né? Você acredita na Bíblia? Você acredita no Antigo Testamento? Eu acredito, tá aí, ó. Ele tá aqui, ele existe, então eu acredito nele, ele existe. A questão é, quando você lê um livro, um texto que data 3.000 anos, 2.500 anos, como é que você lê esse texto? Essa é que é a pergunta que deve ser feita. Porque a Bíblia está lá, assim como os textos antigos do Oriente Médio estão lá, como os textos africanos estão lá. Toda a cultura tem os seus textos antigos, né? A questão é como a gente lida com eles. Então a gente pega a Bíblia do Antigo Testamento e fala lá que Deus criou tudo em 6 dias, no 7º descansou e pegou o barro e fez o homenzinho e pegou tudo e tal. Lindo. Não necessariamente você precisa acreditar que aquilo é literal, que aquilo é uma poesia, que está falando do quem e não do como. Então, quando está falando que houve um dilúvio e houve Noé que colocou... Olha só, vamos lá. Né, pegou Noé com uma tecnologia de 5.500 anos atrás, só ele e mais 3 filhos construíram uma arca capaz de segurar o tranco de um dilúvio que encheu a terra toda. Quantos quilômetros tem o Pico do Everest? Então, teve que água para cobrir tudo isso, mas essa arca aguentou esse tranco com a tecnologia de 5.000 anos atrás, né? A gente não conseguiria, acho, fazer uma dessa hoje em dia, mas o Noé... E pior, colocou 2 animais de cada espécie do mundo. Precisa ser literal? Você realmente tem necessidade? Ou você entende que, para quem escreveu esse texto, aquele tudo do Noé era o tudo? Aqueles animais que tinha no vale, que ele cuidava, ali eram todos. Ou você acha que ele conhecia o Brasil? Então, a gente pode ter uma forma mais inteligente de ler. E para não falar assim, a Bíblia é mentirosa. Não, amigo, mentirosa é a forma como você está tentando interpretar esse texto. Então, qual é o grande problema da Bíblia? É que colocaram uma palavrinha em cima dela chamada inerrante. A Bíblia é inerrante. Mentira. A Bíblia não é inerrante. A Bíblia foi escrita por homens e homens erram o tempo todo. Se você for seguir a Bíblia literalmente, a primeira coisa que você tem que fazer é se tornar um terraplanista. Porque a Bíblia afirma que a Terra é plana, sim. Ou pelo menos afirma que o Sol que anda, né? Porque tem a oração de Josué que o Sol parou. Porque pro Josué o Sol andava, pro meu pai, para mim, até pouco tempo atrás, eu ainda achava, né? Olha lá o pôr do Sol. Então a Bíblia, ela tem que ser lida a partir do prisma de quem escreveu na época que escreveu. Esse é o grande problema. Só porque precisava dizer isso. O pastor não acredita na Bíblia. Acredito. Acredito tanto que eu faço uma interpretação decente dela. Isso eu acho legal nessas reflexões que você faz, porque muitas vezes é um tema sensível para muitas pessoas. Assim, é a mesma coisa que você cria uma criança. E você cria com a ideia de que essa criança, você cria falando que essa criança é especial. Você é especial, no sentido de que você pode fazer o que você quiser, você é especial, você é uma princesa, um príncipe. E aí você está preparando essa pessoa para quando essa pessoa se deparar com o mundo real, não é nada daquilo. Né? Então a gente cria essa falsa... Bom, se dá para continuar isso aqui por umas 12. Não, mas respondendo, eu queria responder efetivamente a pergunta do racismo religioso. E aí, respondendo isso, tenho a intolerância religiosa, que isso é contra todos. Então, o evangélico aqui seria intolerante contra o católico, que ele é, né? Você já viu chutando santa na vocês rezam pra Maria, o cara nem sabe o que ele tá falando. Então, ele é intolerante contra os dele mesmo, porque o batista vai falar que o batismo ele tem que ser por imersão, ou seja, se você não enfiar tudo dentro da água, não funcionou. O presbiteriano vai falar, não, é só jogar uma aguinha na cabeça e tá tudo certo. E eles brigam por isso. E se você se batiza na igreja de um, você chegar na igreja do outro, tem que batizar no outro também. Porque Deus falou, não, você só jogou água na testa, eu só aceito se afundar todo. Enfim. Mas, então, existe a intolerância que acontece contra todas as religiões. Agora, quando a gente chega na religião de raiz, nas religiões de raiz de matriz africana, aí tem o racismo em cima disso, que potencializa essa intolerância. E aí, como que a gente pode provar isso? Bom, é só olhar. Você já viu um evangélico sendo intolerante contra um budista?
Você viu no máximo uma crítica, mas evangélico ouve a monja Cohen, acha bonito, acha sábio. Não, bonito, passa uma paz interior, né? Uma coisa assim. Agora vai um evangélico parar para ouvir um pai de santo. Um homem preto vestido de branco com uma guia bem vermelha, assim. Demônio, na hora! Uhum. Nem parou para ouvir. O estereótipo. Pô, mas o cara tá vestido de branco. Mas não é a roupa que ele tá vestindo. É a cor da pele que ele tem. Isso é que pega para todos nós, né? E tá falando um cara branco aqui que é um racista em desconstrução o tempo todo. Porque a gente foi... cara, pelo amor de Deus, a gente tá passando... Eu fiz uma semana toda essa semana. Inclusive hoje eu não tô numa live, eu faço live todo dia às 11, né? Não tô na live pra estar aqui com vocês. Pô, desculpa aí, live. Galera, que isso, uma justa causa. Muito melhor, né? E fiz a semana entendendo justamente os conceitos de escravidão na Bíblia, né? Porque a Bíblia trata a escravidão e a gente usa a Bíblia para legitimar a escravidão, legitimar racismo. Então, semana toda trabalhando esses textos, assim. Então, mano, é intolerância potencializado muito com o racismo, infelizmente. Pastor, muito da hora mesmo, assim, mas antes de a gente finalizar, fala um pouquinho do livro e fala um pouquinho dos projetos futuros aí para nossa audiência aí, se puder. Obrigado. Bom, O Negro Nazareno é o meu mais recente livro, né? Tô começando a escrever outro agora aí, que vai vir coisa boa. Antes de mais nada, ele não é um livro racial, né? E por que eu tenho que falar isso? Porque eu sou branco, mano, vocês estão vendo, né? E eu não posso. Escrever um livro racial não é o meu lugar de fala, eu não sinto essa dor, né? Mas eu fiz questão de dar esse background de Jesus, antes de falar de qual Jesus eu vou falar, porque aqui é basicamente a biografia de Jesus. Eu pego os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, coloco eles em ordem cronológica, crio uma linha temporal e sigo nela, beleza. Mas antes de falar qual Jesus, sobre Jesus, eu falo qual Jesus. Então, é o Jesus preto, um homem preto, o Jesus favelado, que ele veio de Nazaré e não veio de Belém, né? E era o Jesus do proletariado, era um Jesus, carpinteiro, não, ele era construtor de casa. Pedreiro para os nossos dias. Pedreiro. Era Jesus que a editora pediu para mim mudar um título aí, que, com todo respeito à audiência de vocês, mas o título ali era Jesus o Filho da Puta. E eu tirei para Jesus o Bastardo. Não que eu estivesse chamando Maria de puta, mas uma menina de 15 anos que aparece grávida antes do casamento, dizendo que foi do Espírito Santo, para nós é bênção. Para a sociedade da época foi puta, né? Então Jesus, para os seus, era um bastardo. José era um corno. A gente tem que tratar a realidade como ela é. Então, quando o Felipe e Natanael eles travam um diálogo sobre Jesus, isso está no Evangelho, um fala pro outro assim, achei o Cristo. Aquele que... e quem que é? É Jesus de Nazaré. O cara tá de brincadeira? De Nazaré? Então a gente tem que trazer a realidade como é. Então assim, o livro é sobre isso. São textos curtos, não tem nenhum texto aí que você vai gastar mais de 15 minutos para ler ele completo, porque eu tenho TDAH, eu não gosto de texto longo. Então eu escrevo textos que eu consigo sentar, ler, terminar e começar outro em outro momento. Então são textos curtos, com uma linguagem simples, mas com uma teologia muito densa. Pastor, você tem uma curiosidade, você tem uma versão de audiobook disso daqui ou não? Audiobook está sendo produzido agora, da hora. Mas eu tenho o e-book. Se alguém quiser mais fácil, eu tenho o e-book. E o audiobook, logo, vou botar no meu YouTube. Bacana. Eu tô dando uma segurada, senão o pessoal não compra. Teve uma vez, eu escrevendo algumas coisas, eu fiz uma poesia, mas eu não me recordo onde eu guardei. Eu tentei buscar nas minhas coisas e não achei. Mas era mais ou menos isso. Imaginando Jesus Cristo nascendo no Nordeste, inteligente, como ele é, filho de Maria, sem José. E aí eu venho discorrendo, aí eu falo, ele peregrina, ele não prega em grandes templos, na realidade ele prega em praças públicas, ele une as pessoas, ele fala com todos, gays, homossexuais, de todos os tipos. E aí ele vem percorrendo norte, nordeste. Quando ele chega no sudoeste é um grande problema. É onde ele enfrenta os maiores as maiores aflições dele. Porque imagina Jesus deixando a criançada feliz dando uma caixa de bis. É um grande problema. Então aí eu começo a discorrer. E aí se ele passar
lá do Rio de Janeiro, sei lá, de repente seria baleado com 78 balas no peito. Ô, Zoado, você devia encontrar esse bagulho aí. eu vou encontrar. A inteligência geográfica. Chegando no sul, o pessoal ia trocar Barrabás num conflito pelo mito. E aí Jesus já era. Pô, acha esse negócio aí. Tá escondendo, né? Mas é isso mesmo, Jesus ele vem lá do norte, ele vai 3 vezes para Jerusalém. 3 vezes, a terceira ele morre. Jesus ele foi 2 vezes no templo, uma vez ele quebrou tudo, na segunda ele foi para ser julgado e morto também. Nossa. Quando ele pisou no sul, uma vez ele saiu fugido, a segunda, a terceira ele morreu. É isso mesmo. Que da hora. Ô pastor, dá um recado aí para quem quiser acompanhar o trabalho. Cara, Pastor Berlofa para começar em tudo, bom que não tem outro. Não, Pastor Berlofa não, é @Pastor Berlofa. Queria que você tivesse o meu sobrenome, da Silva. Da Silva. Não, mas o meu é Gomes, eu tive João Paulo Berlofa Gomes. Pastor Berlofa em tudo. Hoje o meu foco, eu não posso nem dizer que o meu foco é a igreja, porque, como eu disse, a nossa igreja ela é tão maravilhosa que ela não é o meu foco. Ela criou uma inteligência ali, uma coisa natural em que os próprios membros se organizam. Então é o meu foco, mas ao mesmo tempo eu não preciso ficar onde a gente vai. Até porque a gente não tem um plano de plantação de igreja. Eu tô indo para Belo Horizonte amanhã, porque tem um grupo lá que tá formado lá. E eles falam, mano, vem para cá, a gente tá aqui já. Então assim, quando começa, naturalmente a gente vai lá e abençoa. Então o meu foco agora é realmente no meu canal. Eu tô trabalhando bastante aqui no meu canal no YouTube. Então você que tá assistindo aqui, por favor, dá essa moral para mim. Junto. Quero estabelecer o canal com bastante conteúdo bem divididinho para quando você precisar. Cara, eu quero um conteúdo sobre tal coisa de teologia. No meu canal vai ter. Não significa que vai ser bom ou que vai ser ruim, mas vai ter um conteúdo sobre isso que não tem em outro lugar. Porque em outros lugares vai ser aquela teologia imperialista de sempre. Então eu estou focando muito no meu canal, no meu Instagram, fazendo a divulgação. E estou começando a escrever um novo livro com a editora Vozes, que vai ser uma pegada mais... Vai ser... Só para deixar assim... Eu vou criar a história. A história foi criada. Eu vou escrever a história de Jesus e de João Batista, os 2 primos favelados, fazendo a minha maior referência é Zé Pequeno e Bené, da Cidade de Deus. Então, assim como eles cresceram juntos ali, eu vou fazer essa pegada Jesus e João Batista, e assim como foi a morte do Bené, que fez o Zé Pequeno, e aqui é só para quem assistiu Cidade de Deus, desculpa. Isso é a morte do Bené, que fez o Zé Pequeno, é meio que a morte de João Batista pelas mãos do Herodes, obrigado. Do Herodes vai fazer o start de Jesus ir para cima e ser morto por isso depois. Então eu vou criar essa narrativa. Tô começando. Que isso. Pastor, a gente falou de religião, a gente falou um pouquinho de política. De praticantes e não praticantes. Voltar a falar de futebol. Enfim, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Obrigado vocês pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Tamo junto. Tem que voltar, porque ficou muito curto. Quer dizer, pela distância também, ó. Vocês fazem online? Ô, pastor, agora que no final aqui nosso menino já ficou mais solto. Você viu? Ele volta já tá... porque eu quero. Vai ter polêmica. Na próxima ele já falou. Você falou um negócio que eu não gostei da outra vez? Pastor, você falou aquela. Enfim. Família. Obrigado, desculpa gente. os problemas técnicos que a gente teve aqui, mas mandar um salve pra tela que tava aqui quase o tempo todo do Jox. Obrigado, Jox, mais uma vez. Verdade. Fabinho, quem quiser acompanhar nosso trabalho, vai aonde? Galera, no Instagram, @CoabUSA e no YouTube, coab.usa. Chega junto, família. Obrigado Valeu, mais uma junto. vez aí.